De volta com o nosso Você Bonita, segundona, e assunto importantíssimo por aqui. A gente já falou a respeito disso e com o passar do tempo, profissionais da área de saúde foram entendendo mais, né? A cada dia, a cada momento, a questão do Covid. E hoje a gente vai abordar um assunto interessante, que seria uma dieta pós-Covid, pensando em alguns probleminhas, algumas queixas, né? Do pós mesmo, do que muitos pacientes relatam depois que o vírus já se foi, mas que algumas coisas ficaram. Então a gente convidou mais uma vez, ela que é nutricionista, a doutora Adriana Stavro, bem-vinda. Prazer recebê-la. Muito obrigada pelo convite. E assim, o que é importante a gente relatar é que essas informações, elas não são só para aquelas pessoas, né, ou mais velhas, ou para a terceira idade, ou para aquelas pessoas que ficaram hospitalizadas, que foram entubadas. Essas orientações, elas valem para todos. A partir do momento que a pessoa foi acometida, ela precisa entender que ela já teve um quadro inflamatório, que pode ser leve, moderado, grave ou gravíssimo, né? Então, todos precisam aproveitar desses alimentos, já porque tem muitas pessoas que falam, eu fui assintomática, mas depois de algum tempo, elas né, falam e que tem algum sintoma que elas não tinham. Então, por exemplo, falta de audição, dores nas articulações. Então, mesmo aquelas pessoas que tiveram um quadro leve, aqueles assintomáticos, eles também, de uma certa forma, estão tendo problemas no pós-Covid ou no Covid prolongado, como ele está sendo chamado. Então é para todo mundo, a mesa está muito bonita. É para todo mundo, não é só para aqueles que tiveram essas reações mais graves. Vamos colocar o primeiro, então. A gente vai colocar algumas situações aqui. A doutora já vai encaminhando que alimentos estamos falando. Então, para quem tem uma dor de garganta, seja enquanto está, né, com o Covid ou no pós-Covid. Então, sempre no pós-Covid, a gente sempre precisa pensar num básico. Então, como ele é um quadro inflamatório, o primeiro passo é a gente pensar em desinflamar esse paciente. Então, para a inflamação, a gente tem estes alimentos que são gengibre, alho e cúrcuma. Então, o alho a gente pode usar nas preparações, né, no final sempre das preparações, e a cúrcuma e o gengibre a gente pode usar bastante como shot. Então, shot junto com gengibre, limão e cúrcuma. Ou a cúrcuma também no final das preparações, junto com um pouquinho de azeite e pimenta para melhorar a absorção destes nutrientes. E pode ser assim, todo dia? Pode ser todos os dias. E mais uma vez, para todos que testaram positivo. Então, a gente primeiro trata da inflamação, porque a inflamação é para todos, e depois a gente começa a tratar os quadros individualizados. Então, por exemplo, dor nas articulações é a cúrcuma. A cúrcuma ela tem inúmeros estudos que mostram que ela tem uma ação muito potente em todas as dores articulares. Que legal. Então, a gente pode até colocar uma colher de sopa ao longo do dia, sempre com um pouquinho de azeite e um pouquinho de pimenta preta, de preferência moída na hora. Então, todos os dias você pode colocar que você vai ter um efeito super bom. Uma outra coisa que pode fazer é um chá de gengibre, cúrcuma e canela. E tomar 3 xícaras de chá ao longo do dia. Isso também vai ajudar bastante. Doutora, as cápsulas, né? Enfim, hoje a gente tem cápsula de cúrcuma e tal. Precisa de uma orientação, porque muitas vezes a dose não é a mesma para todo mundo. Na verdade, o que os estudos falam quando a gente estuda em relação à dosagem? É no mínimo 50 miligramas com 95% de curcuminoides para a gente ter uma boa resposta. Nem todo mundo consegue falar com um profissional, mas claro que nesses quadros mais graves, se conseguir uma orientação de um profissional e fazer uma suplementação mais adequada, mais direcionada, é super interessante. Principalmente porque você pode associar, inclusive, para as dores articulares, uma outra planta que chama garra do diabo, que é excelente para as dores articulares, e você pode mandar fazer um extrato seco e ela tem um efeito excelente. Que legal. Garra do diabo. O nome é feio, mas o efeito é maravilhoso. Ou como chá também, eu não consegui trazer porque eu não consegui encontrar. Ou você pode fazer como chá, quem não consegue falar com um profissional para ver a dosagem adequada, né? Ou se for uma cápsula, você pode até colocar junto com a cúrcuma. Muito bom. Vamos para o próximo, olha lá. Tem gente que relata também, além da dor de garganta,
perda de massa muscular, e isso acontece, né? Porque no final fica um tempo em casa e muita gente com fraqueza não consegue nem praticar atividade física mesmo em casa. Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse item. Vamos lá, deixamos essa queixa, ou mesmo coisa que a gente observa da perda de massa muscular, né? Isso é real. A perda de massa muscular, ela é muito efetiva, principalmente para aquelas pessoas que ficaram na UTI, que ficaram entubadas por muito tempo. E muitas pessoas, elas saem desse quadro com tanta fraqueza muscular que elas não conseguem nem andar. Então, é uma recuperação lenta e demorada. Então, para essas pessoas, a gente, além de desinflamar, de fazer uso de todos esses alimentos que contêm antioxidantes, porque todo esse processo, esses medicamentos todos, eles produziram muito antioxidantes no corpo, então a gente precisa eliminar isso. A gente também precisa de proteína e carboidrato. Então, os carboidratos de qualidade, a gente precisa sempre pensar num carboidrato, que além de gerar energia, eles também possam oferecer outros nutrientes. Então, por exemplo, a abóbora é um carboidrato, mas que ela também tem licopeno. Então, ela também vai fornecer antioxidantes. A batata doce. Então, existem vários tipos de batata doce. A branca, a salmão, a roxa. A roxa é a que mais tem antioxidantes pela cor dela. Ai, que legal. Então, é importante escolher os alimentos de uma forma correta. O repolho roxo, ele tem muitos antioxidantes. E, além disso, as proteínas. Então, sempre associar um carboidrato com as proteínas. Aqui eu trouxe as proteínas vegetais, que é a proteína de soja, o feijão, os grãos. O grão de bico tem muita proteína vegetal, a lentilha. E depois a gente tem as proteínas de origem animal, que pode ser carne, frango, peixe, ovos. Então, todos esses alimentos, eles precisam estar na alimentação diariamente. E sempre pensar um amido, que é um carboidrato, e uma fonte proteica. E a parte da atividade física? A atividade física, ela é muito individualizada, porque cada um vai ter a sua resposta e o seu tempo, e isso precisa ser direcionado com um profissional adequado. Porque muitas vezes a fraqueza muscular não permite que ele faça muita coisa. E a falta de ar também é um problema muito grave desses pacientes. Então, o profissional, ele precisa acompanhar e ver quando esse paciente consegue retornar à atividade física. É, o próprio cansaço, né? O próprio cansaço da doença. Traz todas essas complicações. E demora um pouquinho. Demora um pouquinho mais. Vamos para o próximo, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Aproveitem no @VocêBonitaTV. Olha lá. Falando agora de funcionamento dos pulmões que foram afetados. Então, esse é um dos principais problemas, né? Você testou positivo, a gente já sabe que tosse, falta de ar e um problema pulmonar são as principais consequências. Então, a gente precisa sempre pensar naqueles alimentos que vão ajudar a causar aquela broncodilatação, para ajudar a melhorar essa respiração. Então, dentro desses alimentos, a gente tem a beterraba, que está aqui, né? Acho que a beterraba deve estar... Tá tão bonito aqui. Tá a beterraba, mas de qualquer forma, a beterraba, ela ajuda muito. A gente pode também colocar esses alimentos anti-inflamatórios. A gente tem a cebola, que tem a apigenina, que também tem essa função. E a gente precisa colocar esses vegetais que são fonte de fibras e são fontes de antioxidantes. Então, tudo isso vai ajudar. Além disso, para o pulmão, a gente precisa usar alguns chás. Então, chá de gimena, que é excelente, e o chá verde. Porque ele ajuda também nessa broncodilatação e vai ajudar a melhorar essa respiração. Então, isso é importantíssimo. Inclusive, para essas pessoas que têm muita falta de ar, né? Elas, antes das refeições, que é uma dificuldade que as pessoas relatam, tomar um chá e fazer uma respiração longa e prolongada para conseguir sentar e fazer a alimentação corretamente. Que legal. Porque a alimentação, na verdade, a falta de ar, ela gera uma ansiedade, ela gera uma angústia e a pessoa não consegue se alimentar. Então, ela começa com algumas colheradas e aí aquilo é uma ansiedade, ela para. E isso gera uma perda de peso, uma baixa da imunidade, mais perda muscular e a recuperação da doença é muito mais longa. Que chás, doutora, você recomenda? Eu recomendo gimena
e o chá verde. No mínimo 500 ml ao longo do dia, fracionado em 3 xícaras. Sempre fracionado para essas pessoas. Então, para essas pessoas que têm perda de apetite, falta de ar, sempre pensar em oferecer uma preparação que seja apetitosa, né, nos olhos. Então, por exemplo, pequenas porções. Então, nunca oferecer um pratão grande. Então, uma abóbora que seja bonitinha, que você olhe, nossa, que linda, e que chame a atenção pelo olhar e pelo olfato. E sempre pequenas preparações, várias vezes ao dia. Então, pensem que uma pessoa que não tem fome, se ela vê um prato muito grande, ela vai desanimar, porque ela não vai comer. Então, são como se estivesse alimentando uma criança. Então, pequenas porções, várias vezes ao dia. E isso vale também para aquela pessoa que está com falta de ar. Então, além da posição, que ela precisa sentar de maneira adequada, sempre com o tronco reto, então comidas mais pastosas, para ela não ter aquele trabalho de mastigar, porque essa mastigação provoca tosse, então ela falta de ar e tosse, então ela para de comer. Então, a alimentação ela deve ser pastosa. Fracionar essas refeições é super importante. Perfeito. Tem perguntinha já, né, Gláucia? Na tela quem escreveu pra gente, Lucas, obrigada, beijo pra você. Pra quem tem enjoos e náuseas, o que é aconselhado? Vamos falar daqui a pouquinho. Uma perguntinha do Lucas, ele diz assim: pra quem tem enjoos e náuseas, o que é aconselhado? Essa pergunta é bem importante, porque ao contrário do que nós falamos, né, naquelas pessoas que têm falta de ar, que a comida ela precisa ser mais pastosa, nesse caso a comida ela precisa ser mais consistente. E ao acordar, principalmente, que é quando a pessoa tem mais enjoo, então comer, por exemplo, uma lasquinha de gengibre, tem que ser alguma coisa mais ácida, colocar na língua. Isso ajuda bastante. Ou um shotzinho de limão ou um pedacinho de limão. Aguarda 20 minutos para fazer a primeira refeição. Sempre começar a primeira refeição do dia com alimento seco. Então, uma torrada é a melhor escolha. Evitar aqueles alimentos mais pastosos no café da manhã e em todas as refeições. Isso vai ajudar muito a diminuir. Além disso, a gente já sabe que essa inflamação e esse vírus, ele causa um problema em todo o trato gastrointestinal. Então, paralelo a isso, a gente também precisa tratar todo o intestino. Então, como que a gente faz isso? Tentando comer mais fibras. Então, para evitar, para ajudar a diminuir esse enjoo, você pode temperar. Não coloca azeite, porque toda a gordura ela estimula o enjoo. Então, só tempera com um pouquinho de sal e limão, que aí o limão é ácido e ele diminui. Que legal. Diminui o enjoo. Vinagre? Vinagre de maçã também pode ser, mas evitar ao máximo comidas gordurosas, né, porque ele estimula, comidas pastosas, precisa evitar. E sempre antes das refeições também, se puder, tipo um picolé de limão, um picolé de maracujá, que você pode até fazer em casa mesmo, de preferência sem açúcar, porque o gelado, junto com o ácido, ele ajuda a diminuir esse enjoo e aí a pessoa consegue se alimentar de uma forma adequada. Muito bom. Excelentes dicas. Tem mais, olha lá. Pós-Covid, então, quem tem a perda do olfato? A perda do olfato também é uma questão que incomoda muito. E quem perde o olfato ou perde o paladar, elas perdem o interesse pela comida. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso. Como que a gente vai trabalhar o olfato? É pegar folhas, né? Como, por exemplo, eu trouxe aqui a hortelã, mas pode ser hortelã, pode ser o café, pode ser o alecrim. E a gente ir para um lugar, assim, que seja mais tranquilo. Gostoso. E assim, até dar uma amassadinha na mão, porque aí o aroma solta mais. E cheirar várias vezes. Nossa, eu vou dizer que eu fiquei 30 dias sem olfato quando eu tive Covid. Então, assim, é um negócio muito incômodo, muito. Eu me lembro nas culinárias aqui, chefe preparando com um monte de tempero. Todos os dias eu criava a minha esperança e expectativa e aí não vinha. Então, assim, eu acho que vale a recomendação da gente se forçar a buscar. E tem uma outra coisa, café. Então, pegar os grãozinhos de café também, cheirar, fazer respirações longas e estimular. E principalmente estimular esses aromas que você já estava mais acostumado no seu dia a dia.
Isso também é bem importante porque nós temos uma memória afetiva. Então, por exemplo, aquele doce que a sua mãe fazia, sei lá, uma torta de limão. Então, tenta pegar aquele limão e tentar voltar àquela ideia do bolo da avó, porque isso é uma perfume forma. Também. O perfume que ele gostava também ajuda, também ajuda. Mas eu estimulo muito com as ervas e as coisas que as pessoas gostam, e é um período que realmente precisa fazer isso, precisa estimular. Assim como o paladar. Então, as pessoas que perdem o paladar, normalmente elas tendem a fazer o quê? Acentuar mais sal, colocar mais sal e colocar mais açúcar. E isso acaba sendo um problema para um hipertenso, para uma pessoa diabética, porque elas têm essa mesma aflição que você relatou, elas acham que colocando mais sal e mais açúcar, elas vão voltar a ter esse paladar de volta, vão voltar a sentir esse sabor. E isso não acontece, aí muitas vezes elas acabam tendo uma crise de hipertensão, acabam tendo toda uma desregulação ali no índice glicêmico e não vai adiantar. Então a mesma coisa é isso, pode pegar essa florzinha também, higienizar, colocar na língua, pegar esses aromas tipo café, colocar, mastigar gengibre, esses alimentos que são mais picantes, eles já ajudam a restabelecer o paladar. Então isso é bem importante. Tem mais um item para a gente fechar e perguntinha do público. Olha lá. Falta de apetite. Aí não só por uma questão de ter perdido o paladar, mas que no geral realmente dá a falta de apetite é bem grave, porque o que acontece? A Covid, por esse quadro todo que ela gera, a pessoa ela precisa restabelecer esse quadro esse quadro inflamatório, e ela precisa se restabelecer. E para isso ela precisa se alimentar. Então, como eu já falei, é tentar oferecer para essa pessoa os alimentos que ela mais gosta, oferecer esses alimentos de uma forma que sejam o mais atraentes possíveis. Então, colocar uma preparação que seja bonita. É verdade. E oferecer várias vezes ao dia. Então, procure conversar com ela o que se gostaria de comer hoje. É trabalhoso? Precisa da atenção da família? Precisa. Mas é um momento que, sem a família, esse paciente não vai conseguir se restabelecer. E precisa, sim, da atenção do filho, do marido, de todo mundo que está por perto. Porque a pessoa, se não tiver alguém para ajudar, ela não vai sair dessa situação. O quadro só vai se agravando. Porque quanto menos ela come, menos massa muscular ela tem, mais fraqueza ela vai ter, menos imunidade. Então, o quadro vai se agravar muito mais e ela vai demorar muito mais tempo para se restabelecer. É um momento de nutrientes. Nutrientes. Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Diego, um beijo. É necessário suplementar com vitaminas em cápsulas, então, nesse pós-Covid? Sim, eu suplemento muito os meus pacientes no pós-Covid, mas isso é interessante o quê? Não é se autossuplementar. Então, você precisa procurar um profissional de saúde, você precisa apresentar os seus exames ou então refazer todos os seus exames, ver como você está, e aí o profissional vai ver o que realmente você tem. Porque muitas vezes a gente tem um paciente que ele tem N problemas, então você precisa priorizar o que é mais grave naquele momento. Então é sim importante suplementar, mas com a orientação de um profissional de saúde. É isso. Não, pauta maravilhosa e bem completa. Eu vou fechar com algumas palavras, não como profissional da área, mas como uma pessoa extremamente otimista. Se a gente não tiver bons pensamentos durante e no pós, gente, é uma coisa que acomete demais as pessoas, a questão emocional, porque é algo coletivo muito sério, né? Então, a gente entra num negócio de baixo astral, que é um negócio realmente que eu noto de todas as pessoas que tiveram e que relatam. Então, a gente precisa ter muita coragem para enfrentar com muitos bons pensamentos, né, doutora? Na verdade, tudo isso e buscar ali uma coisa otimista. Na verdade é assim, são bons pensamentos, boa alimentação e ter essa boa vontade do paciente. Porque assim, é uma tríade, né? Então uma coisa que vai levando a outra e além disso é o apoio da família. Sem dúvida. União ali, pensamentos muito, assim, muito vai junto. dar tudo certo, já vai deu dar tudo certo. É isso. Vou te agradecer, doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Lá no Insta você acompanha o trabalho dela, @NutriAdriana
Estavro. Estavro. O Estavro é S-T-A-V-R-O. Então, @NutriAdriana Estavro, tudo junto, vocês já encontram todo o trabalho, podem mandar mensagens. Um beijo, adorei te ver. Feliz ano, doutora, até a próxima. Feliz ano pra você também. Mas tá demais essa mesa, você viu que mesa linda?